A lealdade é um fio invisível que mantém as famílias unidas, mas para Letícia, esse fio foi cortado com a frieza de uma lâmina de gelo em uma manhã de inverno em Curitiba. Após anos de sacrifício silencioso para garantir que sua irmã, Bianca, tivesse a vida que sempre desejou, Letícia se viu descartada como um acessório fora de moda às vésperas do evento mais caro da vida de ambas. O que Bianca esqueceu, em sua busca frenética por status e perfeição, foi que castelos construídos sobre a ingratidão desmoronam ao primeiro sinal de verdade. Prepare-se para uma jornada de humilhação, revelações chocantes e uma reviravolta que provou que quem paga a conta, no fim das contas, é quem detém o poder. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O frio de Curitiba naquela manhã de sexta-feira parecia entrar não apenas pelas frestas da janela da minha cozinha, mas também por baixo da minha pele, instalando-se diretamente nos meus ossos. O céu estava daquela cor cinza-chumbo característica, uma névoa fina que os curitibanos chamam carinhosamente de garoa, mas que, para mim, parecia um presságio sombrio. Eu segurava uma caneca de cerâmica pesada, sentindo o calor do café passar para as palmas das minhas mãos, enquanto observava o vapor subir e se dissipar no ar úmido. Meus pensamentos estavam voltados para o dia seguinte, o casamento de Bianca, minha irmã caçula, a menina que eu ajudei a criar, a pessoa para quem eu nunca soube dizer não. O silêncio do meu apartamento no bairro do Batel foi subitamente interrompido pelo vibre metálico do meu celular sobre a bancada de granito. O som ecoou de forma estridente, cortando a quietude melancólica da manhã. Eu não esperava nada além de uma lista de tarefas de última hora ou algum drama sobre o arranjo de flores da cerimônia. Bianca sempre foi intensa, e os preparativos para o casamento do século, como ela mesma apelidou, estavam deixando todos nós à beira de um colapso nervoso. No entanto, ao deslizar o dedo pela tela e ler a mensagem no WhatsApp, meu coração não acelerou de ansiedade. Ele simplesmente parou por um segundo, antes de retomar as batidas em um ritmo descompassado e dolorido. Letícia, pensei muito sobre amanhã e decidi que é melhor você não vir ao meu casamento. Quero que esse momento seja perfeito e cercado apenas por família de verdade, pessoas que realmente vibram com a minha felicidade, e não gente que fica me lembrando de dívidas e obrigações o tempo todo. Por favor, não insista e não apareça. Só a família de verdade poderá ir. Li e reli aquelas palavras, até que elas perdessem o sentido léxico e se tornassem apenas borrões na tela. Família de verdade. A ironia daquela frase era tão ácida que chegava a queimar. Senti um gosto amargo subir pela garganta. Bianca, que havia passado os últimos 2 anos desempregada enquanto planejava festas luxuosas, agora decidia quem era ou não parte da sua linhagem sagrada. Durante meses, eu fui o alicerce financeiro de cada capricho dela. Fui eu quem pagou os depósitos, quem negociou com os fornecedores e quem assinou os cheques que garantiam que o Espaço Pinheiro de Ouro, um dos locais mais caros e exclusivos da região metropolitana, estivesse reservado para o seu grande dia. Meus dedos tremiam levemente enquanto eu digitava a resposta. A raiva, que no início era uma centelha fria, começou a se transformar em uma labareda de indignação. Eu não era de fazer cenas. Sempre fui a irmã sensata, a que resolvia os problemas e mantinha a cabeça no lugar enquanto Bianca fazia seus teatros. Mas ali, vendo minha exclusão de um evento que eu mesma financiei com o suor do meu trabalho na minha pequena empresa de paisagismo, algo dentro de mim se quebrou de forma definitiva. Tudo bem, Bianca. Entendo perfeitamente a sua posição sobre o que é uma família de verdade. Só espero que essa família de verdade tenha o saldo bancário necessário para pagar pelo local do evento, já que o contrato está no meu nome e a última parcela vence hoje às 10 da manhã. Boa sorte com a sua perfeição. Larguei o celular sobre a mesa e soltei um riso seco, quase um soluço. Minha mãe, Dona Arlete, que estava passando o final de semana comigo para ajudar nos preparativos, entrou na cozinha com seu roupão de flanela.
atraída pelo som estranho que eu havia emitido. Ela me olhou com aqueles olhos de quem já viu todas as tempestades da vida e, sem dizer uma palavra, pegou o meu celular. Eu observei seu rosto enquanto ela lia a troca de mensagens. Esperei que ela ficasse horrorizada, que tentasse mediar a situação ou que chorasse pela desunião das filhas. Em vez disso, Dona Arlete soltou uma gargalhada genuína, daquelas que fazem os ombros sacudirem. Letícia, minha filha, sua irmã sempre foi uma tonta. Mas agora ela se superou no quesito audácia, disse minha mãe, limpando uma lágrima de riso no canto do olho. Ela realmente acha que o mundo gira em torno do brilho falso dela. Ela esqueceu quem é que segura as rédeas da carruagem. Ela me expulsou do casamento, mãe, no local que eu paguei R$ 45.000 só de reserva e buffet. Eu disse, sentindo a voz vacilar. Mas, não de tristeza, e sim de uma fúria fria que começava a se organizar em um plano. E o que você vai fazer? Perguntou Arlete, agora séria, cruzando os braços e se encostando no balcão. Vai pagar a parcela e ir lá chorar no portão? Ou vai dar a ela a realidade que ela tanto pede? Eu não respondi imediatamente. Olhei para o relógio na parede. 9h15 da manhã. O prazo para o pagamento final estava se esgotando. Peguei o celular, novamente, e procurei o contato de Dr. Walter Mendonça. Walter não era apenas o dono do espaço Pinheiro de Ouro. Ele era um homem de negócios tradicional em Curitiba, conhecido por sua rigidez e por prezar pela elegância e, acima de tudo, pela correção nos contratos. Nós havíamos desenvolvido uma relação de respeito mútuo durante as visitas técnicas, já que eu mesma havia sugerido algumas alterações no paisagismo da entrada do salão, que ele acabou aceitando e implementando. Apertei o ícone de chamada. O toque chamou 3 vezes antes que a voz grave e polida de Walter ecoasse do outro lado da linha. Bom dia, Letícia. Imaginei que ligaria para confirmar o fechamento do contrato hoje. Tudo pronto para o grande dia da sua irmã amanhã? Respirei fundo, sentindo o ar gelado da cozinha encher meus pulmões. Olhei para minha mãe, que me deu um aceno encorajador com a cabeça. Bom dia, Dr. Walter. Na verdade, liguei para informar uma mudança de planos. Ocorreu um imprevisto familiar grave e eu não serei mais a responsável financeira pelo evento. Como o contrato está exclusivamente no meu CPF e os pagamentos anteriores foram feitos da minha conta pessoal, gostaria de exercer meu direito de cancelamento imediato por quebra de termos, conforme discutimos na assinatura. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu conseguia quase ouvir as engrenagens da mente de Walter girando. Ele era um homem que detestava confusão, mas amava a ordem das coisas. Letícia, você tem consciência de que, se cancelar agora, faltando menos de 24 horas, a multa retém quase tudo o que já foi pago, e o evento simplesmente não acontece? O salão não será aberto, ele explicou, com um tom de preocupação genuína. Eu sei, Dr. Walter, eu prefiro perder o que já paguei do que continuar investindo em algo onde não sou bem-vinda. No entanto, se outra pessoa da família de verdade quiser assumir a dívida e assinar um novo contrato em nome próprio nas próximas 2 horas, sinta-se à vontade para oferecer a eles. Mas o meu nome e o meu dinheiro saem da mesa agora. Entendo, disse ele, e notei um sutil tom de satisfação na sua voz, como se ele também estivesse cansado das exigências absurdas que Bianca andou fazendo aos funcionários dele nas últimas semanas. Vou proceder com o distrato do seu nome. Mas, Letícia, eu vou ligar para a noiva. Ela precisa ser notificada oficialmente de que o local não está mais garantido. Faça isso, Dr. Walter. Por favor, faça exatamente isso. Desliguei o telefone. Minha mão não tremia mais. Senti uma leveza estranha, como se um peso imenso tivesse sido retirado dos meus ombros. O casamento perfeito da Bianca acabara de se transformar em um castelo de areia diante da maré cheia. Eu sabia que o telefone dela não demoraria a tocar, e eu sabia que o caos estava apenas começando. Mas pela primeira vez em anos, eu não seria a pessoa a limpar a bagunça. Olhei para minha mãe e perguntei, o que tem para o café da manhã? Acho que vou precisar de energia para o que vem a seguir. Ela sorriu, um sorriso cúmplice e cortante. Vamos fazer umas torradas e esperar. O show não vai demorar a começar. A calmaria que se seguiu ao desligar do telefone foi ilusória.
Um breve hiato antes do furacão que eu sabia que cruzaria a Serra do Mar e atingiria em cheio o meu apartamento no Batel. O cheiro de café passado e pão na chapa, que normalmente me traria conforto, agora parecia misturado ao ozônio que antecede uma tempestade elétrica. Minha mãe, Arlete, continuava encostada na bancada, observando-me com uma mistura de orgulho e preocupação. Ela sabia, melhor do que ninguém, que mexer com Bianca era cutucar uma colmeia de abelhas famintas por atenção. Não demorou 10 minutos. O celular, que eu havia deixado propositalmente sobre a mesa, começou a vibrar com uma fúria quase animal. O nome Bianca brilhava na tela, acompanhado de uma foto dela sorrindo, com um chapéu de grife que eu mesma tinha pago em sua última viagem a Gramado. Respirei fundo, sentindo o ar frio de Curitiba preencher meus pulmões, e atendi. Antes mesmo que eu pudesse levar o aparelho ao ouvido, o grito estridente da minha irmã ecoou pela cozinha, fazendo minha mãe franzir o senho. Letícia, o que você pensa que está fazendo? A voz dela estava trêmula de ódio e pânico. O Dr. Walter acabou de me ligar dizendo que a reserva foi cancelada por falta de pagamento e que o contrato foi rescindido. Você enlouqueceu? É o meu casamento. É amanhã. Bom dia para você também, Bianca, respondi, mantendo a voz tão estável quanto uma rocha. Achei que você estivesse ocupada com a sua família de verdade. Pensei que eles, com toda a vibração positiva e o amor incondicional que sentem por você, já tivessem se organizado para cobrir os custos. Afinal, eu sou apenas a pessoa que lembra você de dívidas e obrigações, não é? Isso é chantagem. É baixo de Letícia, até para você. Ela soluçava agora, um choro teatral que eu conhecia desde que éramos crianças, mas que desta vez não despertou em mim nenhuma gota de compaixão. Os convites foram enviados. O buffet está pronto. As flores. Meu Deus, as orquídeas que eu escolhi. Você vai estragar a vida da sua única irmã por causa de uma mensagem de texto? Não é. Por causa de uma mensagem, Bianca. É por causa de 27 anos sendo o seu tapete. Senti um calor subir pelo meu pescoço, uma indignação que estava guardada há tempo demais. Eu paguei a faculdade que você não terminou, paguei as prestações do seu carro que você bateu e nunca consertou, e estava pagando esse casamento que custa mais do que o meu faturamento de 6 meses. Se eu não sou família o suficiente para estar na festa, certamente não sou família o suficiente para assiná-la. Desliguei. O silêncio voltou, mas apenas por alguns segundos. O próximo a ligar foi meu pai, Otávio. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, um paranaense à moda antiga que evitava conflitos domésticos como quem evita uma estrada com neblina. Mas Bianca sempre foi o seu ponto fraco, a caçula, que ele sentia necessidade de proteger, mesmo quando ela estava claramente errada. Letícia, minha filha, a voz dele soava cansada, carregada com o peso de quem acabara de ouvir um drama de proporções épicas. Sua irmã está aqui em frangalhos. A mãe do noivo está ligando. O Ricardo está desesperado. Não dá para você deixar essa mágoa de lado só por um dia? Eu sei que ela falou bobagem, mas é o dia dela. Reativa esse contrato, se por favor. Depois a gente acerta as contas. A gente quem, pai? Perguntei, sentindo uma pontada de tristeza. Você tem 40 mil reais sobrando na conta para me reembolsar? Ou o Ricardo, que gasta o salário inteiro em parcelas de um SUV que ele não pode manter, vai me pagar? Dr. Walter foi bem claro. Ou o pagamento integral da última parcela cai na conta dele em 2 horas, ou a equipe de montagem para o trabalho e ele libera o salão para outro evento. 40 mil. O choque na voz do meu pai foi genuíno. Bianca, claro, nunca contou a eles os valores reais. Ela sempre dizia que estava tudo sob controle ou que tinha conseguido ótimos descontos. Eu não sabia que o valor era esse, Letícia. Mas agora, cancelar tudo. O que as pessoas vão dizer? A família do Ricardo é influente. Vai ser uma vergonha para nós. A vergonha, pai, é uma irmã usar a outra como banco e depois expulsá-la da própria festa como se fosse uma estranha indesejada. Olhei para minha mãe, que fez um sinal de basta rir com a mão. Se vocês querem o casamento, a solução é simples. Façam um empréstimo, usem o limite do cartão, vendam o carro.
Mas o meu nome não está mais vinculado ao espaço Pinheiro de Ouro. Encerrei a chamada e bloqueei os números temporariamente. Precisava de paz. Fui até a varanda do apartamento, sentindo o vento gelado de Curitiba bater no meu rosto, trazendo o cheiro úmido da grama do Parque Barigui. Observei o movimento dos carros lá embaixo, pessoas indo trabalhar, vivendo suas vidas comuns, enquanto o meu mundo familiar estava em chamas. Eu esperava me sentir culpada, mas tudo o que sentia era uma clareza cortante. Por volta das 11 da manhã recebi um e-mail. Era de Dr. Walter. O assunto era curto. Atualização de situação, espaço Pinheiro de Ouro. Meu coração deu um salto, uma mistura de curiosidade e ansiedade. Prezada Letícia, conforme sua solicitação, o distrato foi formalizado. Gostaria de informar que a senhorita Bianca e o senhor Ricardo compareceram ao meu escritório há poucos minutos, acompanhados pelo senhor Otávio. Eles tentaram renegociar os termos e ofereceram um pagamento parcelado para a quitação da dívida pendente. No entanto, dada a proximidade do evento e o histórico de negociação, recusei a proposta. Gostaria de lhe fazer um convite pessoal. Como o salão já está pré-decorado com o paisagismo que você mesma projetou e o buffet já processou grande parte dos insumos, decidi que não vou deixar o espaço ocioso amanhã. Tenho um plano que pode interessar a você, como uma forma de compensar o seu investimento e o respeito que sempre teve com a minha empresa. Por favor, me ligue quando puder. Atenciosamente, Walter Mendonça. Salei o e-mail 2 vezes, processando cada palavra. Dr. Walter não era um homem de caridade. Ele era um homem de princípios. O que ele estava tramando? Minha mãe, que lia por cima do meu ombro, soltou um risinho astuto. Letícia, esse homem é um mestre da estratégia, disse ela, pegando seu casaco de lã. Ele sabe que a Bianca não tem um centavo e que seu pai já comprometeu o que podia. Ele está te oferecendo a chance de não sair dessa história como a vilã que a sua irmã vai tentar pintar. O que você acha que ele quer, mãe? Eu acho que ele quer dar uma lição em quem acha que status se compra com o dinheiro dos outros. E ele quer que você esteja lá para ver. Peguei as chaves do carro e minha bolsa. O frio lá fora parecia menos ameaçador agora. Eu tinha sido a financiadora silenciosa dos sonhos de Bianca por tempo demais. Estava na hora de ver o que aconteceria, quando a realidade batesse à porta de quem só vive de aparências. Enquanto dirigia pelas ruas arborizadas do Batel em direção ao escritório de Walter, eu sabia que a família de verdade de Bianca teria uma surpresa que nenhuma postagem no Instagram conseguiria consertar. O trajeto até o espaço Pinheiro de Ouro, localizado nos arredores arborizados de Santa Felicidade, pareceu mais longo do que o habitual. Curitiba estava mergulhada naquela névoa densa que transforma a paisagem em um quadro impressionista, onde os contornos dos pinheiros se fundem ao cinza do céu. O som dos pneus do meu carro contra o asfalto úmido era o único ritmo que acompanhava meus pensamentos. Eu sentia uma mistura de exaustão e uma estranha euforia. Pela primeira vez em anos, eu não estava correndo para apagar um incêndio causado por Bianca. Eu estava apenas observando as cinzas caírem. Ao estacionar diante do imponente portão de ferro forjado do salão, vi a movimentação. Caminhões de buffet e vans de decoração estavam estacionados, mas o clima não era de celebração. Os funcionários conversavam em grupos pequenos, com expressões de incerteza. O aroma de terra molhada e o perfume doce das azaleias que eu mesma ajudei a plantar no jardim de entrada me atingiram assim que saí do carro. O frio cortante me fez fechar o casaco de lã batida, buscando algum conforto térmico enquanto caminhava em direção ao escritório administrativo, um anexo elegante feito de vidro e pedra rústica. Dr. Walter me esperava de pé, segurando uma xícara de porcelana. Ele é um homem que transpira uma autoridade calma, com cabelos grisalhos perfeitamente alinhados e um terno que parecia custar mais do que o carro de Ricardo. Quando entrei, ele me ofereceu um sorriso que não era de negócios, mas de uma cumplicidade quase paternal. Letícia, agradeço por ter vindo. A situação aqui foi, digamos, pitoresca, começou ele, indicando uma poltrona de couro para que eu me sentasse. Sua irmã e o noivo estiveram aqui.
O nível de desequilíbrio e desrespeito que presenciei com a minha secretária e com a minha equipe de gerência foi algo que eu não tolero em meus estabelecimentos. O rapaz, Ricardo, tentou me ameaçar com processos judiciais, enquanto Bianca gritava que eu estava destruindo o sonho de uma vida. Senti um nó se apertar no meu estômago ao imaginar a cena. Eu podia ver Bianca em sua performance completa de vítima, com lágrimas meticulosamente planejadas, borrando a maquiagem, cara. Eu sinto muito por isso, Dr. Walter. Realmente não era a minha intenção trazer esse tipo de transtorno para o senhor, respondi, sentindo o peso da vergonha alheia. Não se desculpe por comportamentos que não são seus, Letícia. Ele interrompeu, colocando a xícara sobre a mesa de mogno com um clique seco. O ponto é que o evento dela está formalmente cancelado por quebra de contrato e falta de pagamento. Mas como conversamos por e-mail, eu tenho uma proposta. Você pagou uma fortuna em sinal e multas. O buffet já está com 80% da produção pronta. Os funcionários estão escalados e as flores, que você mesma escolheu com tanto critério, já estão montadas nos arranjos. Se eu fechar as portas amanhã, todos perdem, especialmente você que perderia o dinheiro investido. Inclinei-me para a frente, curiosa. O som da chuva fina começando a bater no vidro do escritório criava um ambiente isolado do resto do mundo. E o que o senhor sugere? Transforme o evento. Ele abriu as mãos, como se apresentasse um palco. Amanhã, em vez de um casamento para uma noiva ingrata, realizaremos o evento beneficente Primavera no Pinheiro. Você convida seus amigos, seus clientes da empresa de paisagismo, as pessoas que realmente apoiaram sua jornada. Eu convido alguns parceiros comerciais e figuras influentes da cidade que gostariam de apoiar uma causa. Podemos arrecadar fundos para o hospital infantil aqui da região. O buffet será servido, a música será tocada e o seu nome, Letícia, estará no topo do convite como a anfitriã e benfeitora. O valor que você já pagou cobrirá os custos operacionais e eu renunciarei ao meu lucro para que tudo vá para a caridade. O que me diz? Em vez de um escândalo familiar, teremos o evento mais comentado da sociedade curitibana por motivos nobres. Eu fiquei sem palavras por alguns segundos. O plano era brilhante e, ao mesmo tempo, uma vingança poética. Bianca queria família de verdade de uma perfeição, pois ela teria a visão perfeita de mim, a irmã que ela descartou, sendo celebrada no local que ela tanto cobiçou, enquanto ela estaria em casa, lidando com os convidados frustrados e o silêncio do seu próprio ego. Eu aceito, Dr. Walter, com uma condição. Eu quero que minha mãe esteja ao meu lado como co-anfitriã. Ela merece ver o resultado de anos de trabalho duro, sem o drama da Bianca ofuscando. Tudo considero feito, ele disse, estendendo a mão para selar o acordo. Minha equipe de marketing já está disparando os convites digitais para a nossa lista de contatos VIP. Sugiro que você faça o mesmo com os seus. Saí do escritório sentindo uma energia que há muito não sentia. No estacionamento, meu celular não parava de vibrar. Eram dezenas de mensagens no grupo da família. Bianca estava tendo um colapso. Ela não pode fazer. Isso é meu dia. Onde vamos colocar as 300 pessoas que já confirmaram? Meu pai tentava acalmar os ânimos, mas era inútil. Ricardo, o noivo, chegou a me enviar um áudio agressivo dizendo que eu pagaria por cada centavo do estrago psicológico que estava causando. Ignorei todos. Liguei para minha mãe, que ainda estava no meu apartamento. Mãe, mude os planos. Não vamos ficar em casa comendo torrada amanhã. Vá ao cabeleireiro, marque manicure e se prepare. Amanhã o Espaço Pinheiro de Ouro terá uma festa de gala, mas o sobrenome da noiva não estará no bolo. Letícia, minha filha, você tem certeza? A voz dela soava apreensiva, mas notei um brilho de empolgação. Nunca tive tanta certeza, mãe. A Bianca queria um casamento perfeito sem mim, pois ela terá exatamente o que pediu. Um dia sem a minha presença no altar. Mas ela esqueceu que o cenário onde ela pretendia brilhar pertence a quem planta, não a quem apenas quer colher. A tarde passou em um borrão de preparativos. Entrei em contato com meus clientes mais fiéis. Expliquei a mudança, que agora seria um evento beneficente,
e a resposta foi imediata e calorosa. As pessoas admiravam meu trabalho e ficaram encantadas com a causa. Enquanto isso, os stories de Bianca no Instagram mostravam uma tela preta com a palavra luto. Ela estava tentando angariar simpatia, mas o tiro saiu pela culatra quando o Dr. Walter postou oficialmente na página do espaço a confirmação do novo evento beneficente, marcando minha empresa de paisagismo. O silêncio que se seguiu das redes sociais dela foi ensurdecedor. Ela sabia que tinha perdido. A noite caiu sobre Curitiba e o frio se intensificou, mas dentro de mim havia uma fogueira de satisfação. Eu não estava fazendo aquilo para ser má. Eu estava fazendo para ser justa comigo mesma. Antes de dormir, ouvi um bater forte na minha porta. Pelo olho mágico, vi meu pai. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em um único dia. Seus ombros estavam caídos e ele segurava o chapéu nas mãos, um gesto de derrota. Abri a porta, mas não o deixei entrar. Letícia, por favor. Ela está trancada no quarto chorando sem parar. O Ricardo foi embora para a casa dos pais dele. Me diga que isso é apenas um susto e que amanhã tudo volta ao normal. Pai, o normal da Bianca era o meu sacrifício. Esse normal acabou. Olhei nos olhos dele, sentindo uma pontada de pena, mas mantendo minha posição. O evento de amanhã é para pessoas que valorizam o esforço alheio. Se a Bianca quiser ir, ela pode comprar um convite para a caridade como qualquer outro cidadão, mas ela não entrará lá como a estrela da festa. Fechei a porta gentilmente. O som da tranca girando foi o ponto final de um capítulo da minha vida que durou tempo demais. Eu estava pronta para o amanhã. E Curitiba, com todo o seu rigor e elegância, seria testemunha do meu florescimento. O sábado amanheceu com um sol pálido e raro em Curitiba, daqueles que iluminam as fachadas de vidro dos prédios do Batel, mas não conseguem aquecer o ar, que permanecia estacionado nos 12 graus. Eu acordei antes do despertador. O silêncio do meu apartamento sendo preenchido apenas pelo som distante de um biarticulado passando pela canaleta da 7 de setembro. Olhei para o teto, sentindo uma paz estranha. Não havia a correria frenética de uma madrinha ou a ansiedade de quem precisa garantir que o vestido da noiva esteja impecável. Havia apenas eu. Minha mãe e eu passamos a manhã em um salão de beleza tradicional perto da praça do Miswasm, Japão. Enquanto a cabeleireira montava um coque elegante e moderno no meu cabelo, eu observava o reflexo de Dona Arlete no espelho ao lado. Ela parecia revigorada. Usava um vestido de seda azul marinho que eu havia comprado para ela há meses, originalmente para o casamento, mas que agora parecia ter ganhado um novo propósito. Não trocamos muitas palavras sobre Bianca. O silêncio era o nosso pacto de sanidade. Por volta das 5 da tarde, chegamos ao espaço Pinheiro de Ouro. O local estava deslumbrante. O sol poente batia nas paredes de pedra, criando uma aura dourada que contrastava com o verde profundo dos pinheiros. Ao entrar no salão principal, o aroma era uma mistura inebriante de lavanda fresca, lírios e o cheiro amadeirado do próprio ambiente. Dr. Walter tinha superado todas as expectativas. Onde antes haveria um altar para um casamento baseado em aparências, agora havia um pequeno palco elegante, cercado por arranjos de flores silvestres que eu mesma tinha desenhado semanas antes. Os convidados começaram a chegar. Eram rostos que eu respeitava, clientes da minha empresa, arquitetos influentes de Curitiba, amigos de longa data que sabiam do meu esforço. Dr. Walter circulava pelo salão com uma taça de espumante, apresentando-me como a anfitriã da noite. O som de um quarteto de cordas preenchia o espaço com uma versão suave de bossa nova, criando uma atmosfera de sofisticação que Bianca jamais conseguiria replicar com seus gostos excessivamente carregados. Eu estava conversando com um grande investidor imobiliário sobre um novo projeto de teto verde, quando o movimento na entrada principal mudou. O ar pareceu esfriar subitamente. Pelo canto do olho, vi o segurança hesitar. Bianca estava lá. Ela não estava de noiva, mas usava um vestido branco curto, nitidamente caro e nitidamente desesperado. O rosto estava inchado. A maquiagem feita às pressas não conseguia esconder as olheiras de quem passou a noite em claro. Atrás dela, meu pai, Otávio.
Tentava segurá-la pelo braço, mas ela se desvencilhou com um solavanco. Ela caminhou pelo salão, ignorando os olhares curiosos e os sussurros que começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Você está feliz? Agora, Letícia, ela gritou, sua voz cortando a música como uma navalha. Você transformou o meu sonho nessa palhaçada beneficente. Você me humilhou diante de todo mundo. Eu não me movi. Mantive a taça de cristal firme na mão, sentindo o frio do líquido passar para meus dedos. Esperei que ela chegasse perto o suficiente para que eu não precisasse elevar o meu tom de voz. Bianca, este lugar é para pessoas que contribuem. Você contribuiu com o quê, além de ofensas e exigências? Perguntei, mantendo a voz baixa e controlada, o que parecia enfurecê-la ainda mais. O evento de hoje já arrecadou mais de 80 mil reais para o hospital pediátrico. E você? O que você trouxe hoje, além do seu rancor? Eu sou sua irmã, ela berrou, lágrimas começando a escorrer. Família de verdades não faz isso. Você me roubou esse dia. Não, Bianca. Família de verdade não expulsa quem a sustenta de um momento importante por puro egoísmo. Você queria um casamento cercado apenas por quem você considerava digno. Pois bem, olhe ao redor. Estas pessoas estão aqui celebrando algo real. Você teve todas as chances de ser parte disso, mas preferiu me usar como um caixa eletrônico sem alma. Meu pai se aproximou, o rosto vermelho de vergonha. Letícia, por favor, vamos conversar lá fora. Isso é um escândalo. O escândalo, pai, acabou ontem, eu disse, olhando-o nos olhos com uma firmeza que o fez recuar um passo. Hoje é uma celebração. Se a Bianca quer ficar, ela pode se sentar, comer e entender que o mundo não para porque ela quer dar um show. Se não, a porta é por onde vocês entraram. Dr. Walter, por favor. O dono do local se aproximou com 2 seguranças discretos. Ele não disse uma palavra, apenas fez um gesto firme, em direção à saída. Bianca olhou para os lados, procurando algum aliado entre os convidados, mas só encontrou expressões de desaprovação e desconforto. Ela percebeu, naquele instante, que seu poder de manipulação não tinha valor ali. Ela era apenas uma convidada indesejada em uma festa que ela mesma deveria ter protagonizado, se não tivesse sido tão pequena. Com um soluço abafado, ela girou nos calcanhares e saiu correndo em direção ao estacionamento, seguida pelo meu pai, que nem sequer conseguiu me olhar nos olhos. O silêncio que se seguiu foi breve. O quarteto de cordas retomou a música e, aos poucos, as conversas voltaram ao normal. Minha mãe se aproximou de mim e segurou minha mão. Seus dedos estavam quentes e firmes. Você foi gigante, Letícia. Finalmente você parou de carregar o mundo nas costas e decidiu caminhar sobre ele. O restante da noite foi um borrão, de sorrisos genuínos e parabenizações. Quando o evento terminou, por volta da meia-noite, eu e Dr. Walter ficamos sozinhos na varanda, observando as luzes de Curitiba brilhando ao longe. O ar estava gelado, mas eu me sentia em chamas. O saldo final foi de 120 mil reais, Letícia, ele disse, fechando uma pasta de couro. Você transformou um desastre familiar em um legado para essas crianças. Tenho orgulho de ter feito parte disso. Eu também, Walter, eu também. Voltei para casa com minha mãe. No caminho, passei pelo Parque Barigui. A névoa estava baixando novamente, cobrindo tudo com um manto branco e silencioso. Bianca me enviou uma última mensagem naquela noite. Eu nunca vou te perdoar. Eu li e, pela primeira vez, não senti o impulso de responder, de explicar ou de pedir desculpas. Eu apenas bloqueei o contato. A vingança não foi o cancelamento do casamento. A vingança não foi o evento de gala. A vingança real foi o momento em que eu percebi que a opinião dela e o drama dela não tinham mais poder sobre o meu sono. Deitei na minha cama, sentindo o lençol fresco de algodão. O frio de Curitiba ainda estava lá fora, mas dentro de mim a primavera finalmente tinha começado. Sem dívidas, sem mentiras e, principalmente, sem carregar o peso de quem nunca aprendeu a dizer obrigada. Adormeci com um sorriso leve, sabendo que no dia seguinte eu acordaria para uma vida que era, pela primeira vez, inteiramente minha.